E vamos continuar na linha da água e por isso vou saltar para o Dr. Jorge Cardoso Gonçalves, o presidente da APRH, e perguntava-lhe, com base na experiência de várias décadas no setor da água, portanto, a Associação e enquanto presidente, perspectiva ao futuro de Portugal em termos da disponibilidade e gestão de recursos hídricos, de que forma? Ou seja, o que é que está a falhar, o que é que pode ser melhorado, numa altura em que estamos a discutir orçamentos de Estado, e quais é que devem ser as prioridades não só do Governo, mas também de todos nós, da sociedade e das próprias empresas? Bom dia a todos, antes de mais, os colegas do painel e assistência. Eu penso que quando falamos de disponibilidade de água, indo diretamente à questão que me foi colocada, acho que temos que reconhecer à partida que efetivamente as massas de água estão a sofrer um aumento de pressão associado a diferentes fatores, nomeadamente a uma sociedade que, pelo incremento de qualidade de vida, também é uma sociedade mais consumista, e também uma pressão que acontece em todos os setores. Há uma pressão no consumo humano, no setor agrícola e também na indústria. Existem bons exemplos e o incremento de eficiência está a acontecer em alguns sistemas, temos que reconhecer, mas efetivamente essa pressão das massas de água é uma realidade e afeta a disponibilidade do recurso. Depois também, como reconhecia há bocadinho a professora, há um desequilíbrio aqui entre as disponibilidades e as necessidades, um desequilíbrio temporal e espacial. Portanto, e o país tem mesmo diversas realidades. Se calhar duas, o norte e o sul, acaba por haver aqui uma diferença clara entre as disponibilidades. E depois, um cenário também que vivemos de adaptação climática, em que ocorrem fenómenos de escassez estão associados a fenómenos de seca meteorológica, que conduzem à escassez de água. E isso aí são notas importantes. Efetivamente, e um dos chavões que surgiu num evento que tivemos recentemente, que foi a água que nos une, e efetivamente essa água que nos une acaba por ser se calhar o tema, ou um dos principais temas das próximas décadas. E havia aqui, em termos de disponibilidade, duas mensagens que gostaria de deixar: é que nós efetivamente vamos ter que viver com menos água, e também viver com outra água. Isto é, haver aqui uma diferença entre o que é a utilização de água potável e a utilização de água não potável. E isso vai nos levar a uma transformação significativa. Em termos de medidas e o que fazer aqui para melhorar dentro do possível, eu penso que o uso racional da água deve ser sempre uma conciliação de escassez entre os diferentes usos, desde o setor agrícola ao setor urbano e passando pela indústria também. E devemos apostar na monitorização, ou seja, medir para conhecer e conhecer para gerir. Ou seja, nós temos que conhecer bem os sistemas, conhecer as disponibilidades, conhecer aqueles que são os consumos, para que possamos, com informação, gerir melhor. Em termos de planeamento, há aqui a procura de origens alternativas, que depois mais à frente podemos explorar um bocadinho com mais detalhe. Também a transferência entre zonas de mais disponibilidade, claro, com investimentos criteriosos, mas aqui a transferência entre albufeiras, pensando muito criteriosamente, poderá fazer sentido para suprir algumas necessidades. E também a possibilidade da ativação de mecanismos de emergência que possam condicionar determinados usos em alturas em que, de facto, os fenómenos de escassez estão a aparecer. Diria que nos serviços de águas temos o Pensar de 2030, o plano estratégico para o setor, que a aplicação dele e a operacionalização acaba por ser importante. É um plano com muitas medidas viradas para a eficiência do setor. E depois também no setor agrícola, que efetivamente é o nosso grande consumidor. Os números portanto, apontam entre os 70% e 75%, acima de 70% do consumo de água. Portanto, e é necessário aqui também um novo paradigma de gestão, mais uma vez reforçar a medição, sabermos ao certo quais é que são os consumos, selecionarmos as culturas certas que vamos implementar nas diferentes regiões do país, e também existir mecanismos de regulação económica desse setor agrícola. Portanto, essas seriam, se calhar, aqui as principais medidas, de forma muito sintética. Jorge Cardoso Gonçalves, ainda bem que a professora aqui falou da questão da redução dos consumos. Antes de pensarmos sequer em reciclagem e reutilização, convém primeiro pensarmos em reduzir. Nos debates sobre a sustentabilidade, muito se fala de tornar as cidades mais amigas do ambiente, mais eficientes na utilização dos recursos e orientadas para a promoção da sua conservação. As cidades têm cada vez mais pessoas, portanto é expectável um aumento da pressão sobre os serviços e os recursos, e por isso lhe pergunto se, na sua visão, como é que podem ser as cidades mais eficientes e sustentáveis a gerir esses mesmos recursos, neste caso a água, que alguns já dizem que está em vias de extinção.
Sim, e refletindo um bocadinho do que disse a Sra. Professora, acho que efetivamente o sol tem aqui um papel crucial e este novo paradigma da gestão da agricultura deve ponderar isso também. Ainda aqui às cidades, foi concretamente o que me perguntou, eu penso que o planeamento das cidades, e também pelas apresentações anteriores que ouvimos, cada vez mais temos que pensar em cidades conectadas, ou seja, cidades que promovam a circularidade entre os diferentes usos e vê-las também em si como uma oportunidade, ou seja, as cidades têm cada vez mais pressão, mas por outro lado também produzem cada vez mais resíduos e subprodutos que podem circularmente ser reintroduzidos na cadeia, ou seja, elas em si podem também ser fábricas de oportunidades. Nos sistemas de água regenerativos, podemos falar na utilização da APR, água para reutilização, em que já temos alguns exemplos, como a fábrica de água de Alcântara, em que podemos promover a regra dos espaços públicos, porque se pensarmos, não faz sentido que continuemos a regar, a lavar ruas com a mesma água que bebemos. Portanto, e é em si aqui uma oportunidade da utilização racional da água potável, porque a produção de água potável tem em si um consumo de energia grande, um consumo de reagentes, portanto, uma das fontes de sustentabilidade pode ser o uso racional da água potável. Depois, pensando naquilo que é o planeamento urbano com preocupações hídricas, acho que é inevitável falarmos na promoção da infiltração, ou seja, nós temos um nível de impermeabilização dos solos gigantesco nas cidades e que faz sentido a regulamentação, a forma como pensamos as cidades e o planeamento urbano, considerar as soluções de controle na origem. E quando falamos em soluções de controle na origem, se nós promovermos a infiltração, estamos a ter dois benefícios. Primeiro, não estamos a sobrecarregar os sistemas de drenagem, que em si já estão, muitos deles, envelhecidos e perto da ruptura, e por outro lado, estamos a promover a infiltração e a recarga dos aquíferos. E aí pode ser uma solução inteligente. Na gestão das infraestruturas construídas, e aqui podemos falar das infraestruturas de abastecimento de água e de drenagem de águas residuais, são infraestruturas que estão em constante envelhecimento, muitas delas com longas décadas e que apresentam níveis de ineficiência também elevados. Foi apresentado o caso da EPAL e efetivamente é um exemplo e uma referência a nível mundial, mas continuamos a ter sistemas muito ineficientes no país e essa ineficiência é uma ineficiência hídrica, mas também energética e financeira, ou seja, já estamos a gastar recursos quando colocamos num sistema 1 metro cúbico em que 400 litros são perdidos, efetivamente estamos a gerir um sistema muito ineficiente. E depois também as águas residuais, com as afluências indevidas que existem, estas chuvadas acabam por degradar os recursos hídricos e ter também um impacto nas hectares, ou seja, quem gera uma hectare percebe perfeitamente o caudal afluente numa altura de chuva. Portanto, o cruzamento entre estas duas redes faz com que uma chuvada em meio urbano exista muita afluência indevida às águas residuais e isso em si também tem consumos energéticos nas hectares. Depois aqui gostaria de deixar uma mensagem relativamente àquele que é o equilíbrio entre as políticas públicas e o nosso comportamento, ou seja, eu acho que aqui tem que haver sempre uma conciliação, ou seja, uma abordagem integrada dos recursos hídricos. Por um lado, os comportamentos dos consumidores, os próprios comportamentos que nós temos nas nossas casas, mas também a forma depois como as entidades gerem os sistemas. Portanto, nós não podemos continuar a gerir, e volto um bocadinho à questão inicial, a água como uma fonte inesgotável, ou seja, nós temos que efetivamente viver com menos água, essa é uma das mensagens para o futuro. E este uso da água acaba por ser um processo de conciliação de escassez entre os diferentes utilizadores, nos diferentes setores. Portanto, esta negociação que é necessária do recurso terá que ser uma negociação, diria, suprassetorial, com autoridade nacional, mas também com cooperação internacional. Nós não nos podemos esquecer que temos massas de águas partilhadas com Espanha e aqui a necessidade de existir um pacto ibérico para a água é muito importante para que tenhamos todos a consciência de que partilhamos um recurso e quem está diria, em fim de linha, no nosso caso tem aqui uma particular vulnerabilidade em relação a isso.